Fala, galerinha do primeiro ano, sejam todos bem-vindos. Começando aí, professor Jorge, o ano letivo de Geografia. Então é um enorme prazer iniciar ensino com essa galerinha, certo? Que está vindo lá do ensino fundamental, né, professor Jorge? É isso aí. E aí, galera? Estamos prontos para mais uma viagem geográfica? Rogério, o interessante é que a gente vai conversar com essa garotada aí e fazer eles entenderem que eles agora estão no novo molde. Isso aí. Estão numa nova levada, uma pegada diferenciada. Estão no ensino médio. Muito é isso? bem, exatamente. Então, é um pouco diferente do que você viu lá. A gente vai aprofundar alguns assuntos, temas que vocês já foram abordados, né, no ensino fundamental. No entanto, vai requerer um pouco mais de aprofundamento. Muito bem. É isso aí, galerinha. Então, olha só, a gente está começando a nossa jornada de geografia com muita alegria, porque a gente tem aí conteúdos maravilhosos para trabalhar com vocês. E eu tenho certeza que a nossa aula de geografia, juntamente com a sua dedicação, será um sucesso, né, professor Jorge? Com certeza. Ainda mais que nós temos o auxílio, o assessoramento especial do nosso professor presencial, que vai saber conduzir o aluno em sala de aula para os temas que nós propomos, para as atividades extra-classe, para as avaliações. Muito bem. E a gente, obviamente, sabe que todo esse trabalho, todas essas tecnologias, todo esse investimento é com uma finalidade maior. O nosso querido aluno. Exato. Não é isso? Muito bem. Para que ele alcance objetivos na vida. Inclusive, sou até professor de projeto de vida. Muito bem, professor Jorge, projeto de vida. Então, aí é isso que a gente quer. Assessorar esse nosso aluno a alcançar um norte na vida. Muito bem. Não é isso? Exato. E aí, obviamente, muitos são os alunos e muitos são as suas peculiaridades em relação ao futuro, ao que quer. Mas nesse momento a gente quer que você saiba que você está chegando num novo nível, num novo degrau da sua vida, que a vida é feita de degraus. Exato. Não é isso? E agora nós estamos no primeiro ano. Daqui a pouco é ter segundo, depois terceiro e depois faculdade. Faculdade. Muito bem. Beleza? Então, galerinha, vamos lá na tela. De olho na tela para a gente poder apresentar, conhecer um pouquinho do professor Rogério e do professor Jorge. Então, esse carinha aqui, ó, que você está vendo, que eu vou marcar aqui um certinho do lado. Vou me apresentar, professor Jorge, pode ser? Pode. Sou o professor Rogério Cajueiro, beleza, galera? Professor Rogério Cajueiro, sou formado em Geografia, beleza? E tenho também a minha especialização na área de Gestão Educacional. Tudo bem? Professor Jorge. Eu também, né, formado em Geografia, nós ambos, né, pela Universidade Federal Exatamente. de Rondônia. Sou especialista também na área de Informática na Educação. Também tenho outras pós-graduações na área de Tecnologia de Informação. Muito bem. Mas no caso específico da educação, é Informática na Educação. Show. Não é isso? Tá tudo ligado à educação, né? Tudo ligado com tecnologias. Pois é. E, inclusive, Rogério, não dá mais de desassociar a tecnologia a esse mundo que esses jovens já conhecem. Exatamente. De muita tecnologia. Eles já nasceram numa geração muito tecnológica, não é isso? Muito bem. Vamos lá. De olho na tela. Galerinha, então, apresentação aqui, ó. Temos aqui essa animação bem bacana para você da nossa Terra, planeta Terra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ementa, nossos conteúdos, né, para a unidade 1 e para a unidade 2. Então, o professor Jorge vai começar lendo o nosso primeiro conteúdo, professor Jorge. Nós vamos ver aí a geografia, que é uma ciência que ajuda a entender o mundo. Exatamente. Muito bem. E além é o nosso primeiro capítulo, né? Isso, a primeira unidade 1, né? Unidade 1 e é a nossa primeira aula. A nossa aula 2 é o território brasileiro. Isso. Depois a gente vai ter uma base sobre cartografia. Sabemos que a cartografia, obviamente, né, já é uma disciplina acadêmica. Muito no bem. entanto, a gente faz essa abordagem cartográfica e a gente diz que é a introdução mesmo, a gente entender os conceitos básicos para a gente entender mapa. Exato.
E aí nós temos a próxima aula, que são as coordenadas geográficas. Isso, que não dá de entender sem entender a cartografia. Muito bem. Depois veremos a questão dos movimentos da Terra e os fusos horários. E aí temos a seguinte aula, escalas e projeções cartográficas. Depois veremos o relevo brasileiro, formação do solo, principais biomas do Brasil, domínios morfoclimáticos, introdução à hidrografia e bacias hidrográficas do Brasil, introdução ao estudo do clima e fenômenos climáticos, desenvolvimento sustentável e questões ambientais no Brasil. Muito bem, fechado aí os conteúdos da nossa unidade 1. Então, nossa primeira aula, a aula de hoje é sobre a geografia, esta ciência aí para entender o mundo. Então, nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar o conceito aí de paisagem, né, professor Jorge? Na nossa aula 1.1, a percepção do espaço. Vamos trabalhar com relembrar, porque esse conteúdo o aluno já estudou no ensino fundamental. Então, a gente vai lembrar novamente aí a você, querido aluno, a diferença de paisagens naturais, paisagens humanizadas. Lugar e vivência cotidiana. Esse lugar e a vivência cotidiana está relacionada à questão do próprio lugar que os nossos alunos vivem. É isso, aquela coisa que ele mais tem, assim, próxima da vivência dele. Exatamente. É isso? Vamos falar também sobre o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Isso. Vamos falar também sobre o papel das técnicas e a gente vai fechar essa aula com as revoluções tecnológicas. Beleza. Então, obviamente que a gente sempre vai rever para a gente não perder nunca esse contexto aí do que é a geografia. Ela é responsável por compreender o espaço e a relação que a geografia, possui com a gente, com nós, seres humanos, sendo uma área abrangente do conhecimento. Ela é responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. Quer dizer o quê? Toda vez que a gente fala em sub-áreas, quer dizer que a gente está falando que a geografia tem várias, é muito ampla, as outras áreas em que ela se divide. Exatamente. Não é isso? Ainda agora a gente falou cartografia, a gente falou em geomorfologia, clima, todas essas são sub-áreas para a gente entender a geografia, que todas essas sub-áreas vão influenciar nós, seres humanos. Muito bem. Okay? Professor Jorge, vamos falar com a galerinha um pouquinho aqui. Então, galera, preste atenção. A gente está falando aí sobre o conceito de geografia. E eu quero que você entenda nessa primeira aula o seguinte, professor, que a geografia, ela torna-se uma ciência somente a partir do século XIX. Porém, né, professor Jorge, a geografia já existe há muito tempo. Há muito tempo, como a gente vai ver. Exatamente. Desde a Grécia Antiga, a gente já falava em geografia. Só que não existia essa disciplina acadêmica, geografia. É só lá no século XIX. Você tem que guardar essa informação. Século XIX, geografia, ela passa a ser uma ciência. Antes disso, a geografia estava empregada na questão das rotas comerciais, rotas de navegações, a questão da visualização dos fenômenos naturais, principalmente relacionada à astronomia. E a geografia, ela, antes, lá na Grécia Antiga, ela fazia parte do pacotão aí da chamada filosofia natural ou história natural. Beleza? Só essa informação para a gente poder ir lá no quadro. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem a geografia, que a gente vai dividir aquela em geral. A geral a gente vai dividir em humana e a física. Muito bem. É isso? Isso mesmo. Dentro da geografia humana, a gente vê a questão urbana, a questão agrária, a questão econômica, a questão política, a questão cultural e a questão demográfica. Exatamente. Dentro da geografia física, a gente vê a questão da geomorfologia, a climatologia, a biogeografia, a hidrogeografia e a geocartografia.
Professor Jorge, eu posso voltar aqui no slide anterior? Porque a gente analisando essa subdivisão da geografia, a gente remete à seguinte situação. Quando a gente, logo no início da questão geográfica, do desenvolvimento da geografia, as pessoas pensavam o seguinte, que geografia ela tinha apenas um papel de descrever, por exemplo, descrever as paisagens naturais, descrever aquele determinado fenômeno, e a gente acabou de mostrar para vocês a subdivisão da geografia, que é a geografia física e humana. Então, geografia vai muito além do que apenas descrever um determinado fenômeno, uma determinada paisagem. A gente tem a geografia com essa interação do meio físico, do meio econômico, do meio político. Então, a geografia ela desenvolve todo esse estudo interagindo com o político, a questão social, a questão também do meio físico. Beleza? Então, Rogério, isso nos leva a entender, só aprofundando um pouco mais com o que você falou, que não é só descrição. Não, nada disso. É entendimento. Muito bem. E para entender, tem que estudar e entender todos esses fenômenos e essas ciências e essas áreas que ajudam a geografia a explicar melhor o mundo e a sociedade que a gente vive. Muito bem. Não é isso? Isso. Quando a gente assiste um telejornal, a gente vê questão econômica, política, a questão de guerras entre nações, tudo isso é política. Exato. Quando fala da questão econômica, o dólar caiu, o dólar baixou, a gasolina aumentou, se a gente tiver um conhecimento geográfico suficiente, a gente consegue compreender. Exatamente. É isso? Então a geografia está presente aí diariamente na minha e na sua vida. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Avançando, então a gente apresentou há pouco a subdivisão das áreas da geografia, então humana e física principalmente, e vamos dentro dessa subdivisão tem outras áreas que a gente também acaba estudando. Então trazemos aqui para vocês agora conceitos muito importantes para o estudo da geografia, que é a paisagem, que é essa percepção do espaço e a definição de paisagem. O que seria essa paisagem, galera? Conjunto de elementos naturais e também artificiais que abarcamos como o nosso olhar. Então, é interessante. Quero até falar para você, querido aluno, o seguinte, às vezes falamos em paisagem e a gente pega assim muita questão mesmo da visualização. Mas, professor Jorge, por exemplo, tem determinados locais que a gente passa na cidade e aí a gente tem, por exemplo, uma praça de alimentação. Quando você passa pelaquela praça de alimentação, você vai sentir o quê? Aquele cheiro maravilhoso de comidas preparadas naquele lugar. Então, aquela memória daquela praça, rapidamente esse aluno vai lembrar quando ele passar por aquela praça de alimentação. E uma outra coisa também de paisagem, por exemplo, tem uma área que não tem saneamento. E aí, de repente, a gente está passando, poxa, cara, que odor terrível. Também aquilo lá está relacionado à paisagem daquele determinado local. Não só o que a gente visualiza, mas a paisagem vai muito além disso. Isso, e interessante você ter frisado paisagem, que quando iniciou a aula, eu falei que muitas coisas a gente ia aprofundar, não é isso? Exato. Então esse é o momento de, por exemplo, aprofundar sobre paisagem. Muito bem. Porque quando está massificado o pensamento, principalmente na sociedade, de que paisagem geralmente é uma coisa linda e bela. Não, nada disso. É isso? Exatamente. Então, meu querido, ainda agora o nosso querido professor Rogério pediu para você pensar aí num esgoto, no céu aberto, no lixão. Isso também é paisagem. É paisagem. Muito bem. Vamos lá. Olha só, galera. Paisagens naturais e paisagens humanizadas. A gente tem essa classificação quando a gente fala de paisagem. A paisagem natural derivam de uma composição particular de elementos como clima, relevo, hidrografia, tipo de solo e vegetação. Essas características naturais mudam conforme o tempo passa e, em consequência disso, as paisagens naturais estão sempre se modificando. Opa, peraí, olha só, Rogério, informação importante. Então, existe uma paisagem que ela é natural,
ela é natural. Muito bem. Falamos que a geografia não é só descritiva e agora, além de ser a paisagem ser natural, ela está sempre se modificando. Exatamente. Olha a nossa próxima imagem, a gente vai conseguir visualizar. Aí, professor Jorge. Perfeito. É natural. Mas, por exemplo, essa área desse relevo, será que com o passar do tempo ela está sendo modificada? Passou por transformações? Todo dia. Todo dia. Então, mesmo sendo paisagem natural, existe a transformação. E essa transformação é realizada pela própria dinâmica da Terra. Exatamente. Então a gente pode ver, obviamente, né, Rogério, que humanamente a gente, é claro que é quase impossível ver essas mudanças, né? Porque ela acontece de uma forma bem devagar. Exatamente. Não é isso? Estamos falando em escala geológica, a gente nunca vai ver a formação ou isso aqui se modificando, a não ser por ação humana. Exatamente. É isso? A gente não vai ver esse morro aqui, esse tipo de relevo aqui se decomporem ao longo do tempo. Não é isso? A gente não vai conseguir ver. A gente vai conseguir apreciar, mas ver a modificação no geral a gente não consegue. A paisagem, ela é gradativamente, dia a dia e aos poucos. A gente não vai conseguir ver uma floresta dessa crescer. Não é isso? Muito bem. Então, a paisagem, ela muda ao longo do tempo. Isso quando não há a intervenção humana. Muito bem, galera. Guarde aí. Outra paisagem que a gente tem é a humanizada. Essa paisagem humanizada, além de humanizada, ela pode ser chamada de paisagem antrópica. O que seria antrópico aí, galera? É a ação do homem sobre essa paisagem, modificando essa paisagem a partir aí das intervenções da sociedade sobre a superfície terrestre ao longo do tempo. Por exemplo, vamos falar na prática aqui, professor Jorge. Temos uma área onde existia uma paisagem natural, onde tinha ali, por exemplo, um relevo acidentado, que não era tão plano. Então o homem chegou ali com o maquinário, abriu as ruas, modificou aquele espaço para poder preparar aquele determinado lugar para a construção civil. Então, a partir do momento que ele utilizou das técnicas disponíveis na sociedade e modificou aquele espaço, nós temos aí a chamada paisagem antrópica. Essa paisagem construída, modificada pelo homem. Pois é. Então, quando o aluno... Olha só, interessante essa aula. E nós já falamos uma palavra que o aluno tem que anotar. Muito bem, exato. Antrópica. Antrópico. Porque antrópico, é como vai vir na prova do Enem. Exato. E se ele não souber que simplesmente quer dizer que é ação humana, talvez ele se perca numa questão simples. Exatamente, olha. É isso? Muito bem. Então anote aí. Anote. Ação antrópica, ação humana. Ação humana sobre esse meio, né, que a gente vive. Galera, além da paisagem antrópica no Enem, pode cobrar também como paisagem cultural, paisagem transformada, isso, além da paisagem artificial, como a gente está falando aqui no slide. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos avançar, né, professor Jorge? Vamos lá. Tá tranquilo aqui, né? Então, a paisagem humanizada, antrópica, é resultado do trabalho social, como da organização da produção coletiva, realizada por gerações. E aí a gente vai tendo as construções lá que foram construídas no passado e que estão no presente, como as igrejas, né, professor Jorge? O processo de ocupação de cada território. Pronto, temos aqui a paisagem humanizada. Olha que legal. Lembrei aqui dos nossos queridos alunos, professor Jorge, que moram, a maior parte deles, nas áreas do campo, áreas rurais, trabalham com cultivo. Nós temos aqui uma área produtiva, né? Temos aqui uma paisagem humanizada também, a construção aí de uma cidade, prédios. Essas casinhas aqui, né, professor Jorge, que estão próximo ao litoral, que de repente a gente olha, só é paisagem natural. Não, foi construída pelo homem, então é uma paisagem humanizada. Volta lá um instantinho, Rogério. Volto. Olha só, um aluno, por exemplo, vem numa questão, né? Aí ele vê essa imagem aqui, talvez ele pense que é uma imagem natural, né? Não, pois é, muito bem. Mas aí não é, porque... Por que não é? O aluno tem que entender que ele está começando a ver um poste, fios elétricos, né? Estrada,
plantação. Plantação. Então, isso não é natural. Não Foi é. o homem que fez. Embora seja uma paisagem que esteja muito ligada a questões naturais. Exatamente. Não pode confundir, né, Rogério? Muito bem, nada disso. Vamos lá. A paisagem geográfica é aquilo que se vê, o conjunto dos elementos materiais e se percebe sons, cheiros, movimentos em determinado momento, em certo trecho do espaço. Pronto, aquilo que eu falei lá no início. Acabou de falar. Certo? Professor Jorge, alguma observação a mais sobre esse slide? Não, tranquilo. Então é o seguinte, agora vamos falar um pouquinho com esse aluno, a gente tem um momento especial para esse aluno que é uma externa. Beleza, galera? Uma externa especial para você, querido aluno. Vem aqui com a gente. Vamos lá? Você vai ter esse momento aí de aprofundamento sobre a questão da paisagem natural e a paisagem antrópica. Vamos lá, direto na externa. Agora! Meus queridos jovens, como nós estamos falando dos conceitos da geografia, nós falamos de espaço geográfico, e dentro do espaço geográfico, um dos principais pontos é a paisagem, e essa paisagem, como vocês podem perceberem aqui, ó, nós temos aqui o solo, ó, natural, ok? Aonde nós temos uma paisagem aqui formada por vegetações. Claro que essa paisagem aqui que está mostrando natural, ela já foi uma paisagem secundária, já foi feita pelo homem, mas é uma paisagem na qual nós temos um modelo de que é uma paisagem natural. Olha a vegetação. Claro que aqui ao lado passa o igarapé. O que é o igarapé? É o que nós chamamos na Amazônia de rios. E esses rios formam a paisagem natural. Portanto, rios, montanhas, as serras, isso são paisagens naturais, mas vamos vendo que essa paisagem natural, ela pode ir sofrendo transformação. E essa transformação nós vamos observar que ela é feita pelo homem ao longo dos anos. Portanto, olha a paisagem urbana que nós temos. E aí, nessa paisagem urbana que nós vamos encontrar, nós iremos observar que agora o solo está protegido por uma camada asfáltica. Isso foi uma transformação do homem. Nós já iremos observar as residências, e essas residências, cada uma mostra uma característica. Observe que nós estamos observando casas que têm primeiro andar, casas que são térreas, e isso demonstra que essa paisagem foi sendo transformada ao longo do ano, ou dos anos. Eu falei ano e anos, portanto é aí que a geografia está no tempo e espaço. Esse tempo e espaço pode ser pequeno, pode ser longo. Aí onde você está, na sua área, você mora na área rural, você mora na área urbana, o que é que você tem de espaço transformado? Para ver, faz uma imagem dessa paisagem, faz uma fotografia. Uma foto é uma paisagem, manda para o nosso material para observar se a sua paisagem está muito linda. Coopere conosco. Paisagem é isso, meu querido jovem. É você quem vai demonstrando. E a descrição da paisagem, cada uma vai descrever de forma diferente. Portanto, observe a importância que tem a geografia no nosso cotidiano. Essa paisagem, tanto pode ser paisagens naturais como paisagem transformada. Mandem paisagem transformada e mandem paisagens naturais. Observem aqui que nós estamos observando a paisagem, aí o tráfego, aonde observa carros diferentes, portanto, é a transformação feita por quem? Pelo homem. Olha aí onde nós temos a energia aqui, ó. A energia que nós temos aqui à noite, elas são todas claras. Observe como o tempo está ficando fechado agora, ó. Nós temos aqui um tempo nublado, que logo vai ficar um tempo chuvoso, portanto, isso tudo está compondo o quê? A nossa paisagem. É isso, meu jovem. Geografia é o seu lugar. E a geografia faz essa interligação de escala. Lugar, região, nacional e mundo. Nós estamos numa paisagem tropical, por isso essa grande floresta exuberante. Ok?
isso aí, Rogério. E aí? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Um vídeo complementar sobre a questão da paisagem e agora falando aqui sobre a nossa região, né? Falamos sobre o estado de Rondônia para reforçar ainda mais esse conceito aí, querido aluno, do que seja a paisagem natural e a paisagem antrópica. Beleza? Então, de olho na tela. Vamos lá, para continuar com o assunto. Lugar e vivência cotidiana. Entendemos a palavra lugar como o espaço no qual as relações cotidianas entre as pessoas, governos e empresas de fato acontecem. Trata-se do espaço próximo ao indivíduo, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Olha só que maravilha! Então, o lugar é aquele que você vive, é aquele que você convive, é aquele que você está familiarizado. E, além de todos esses termos, é aquele no qual você se sente, a ter aquele sentimento de pertencimento. Você pertence àquele lugar e aquele lugar também lhe pertence porque faz parte da sua vida, da sua história, da sua vivência. Ah, então eu entendi que o lugar é a minha escola? Também. É a minha casa? Também. É meu bairro? Também. É a minha rua? Isso. O meu município? Minha comunidade. Comunidade, a igreja. A igreja. Exatamente. Ah, fechou então. Quer exemplo maior que esse, o aluno não vai esquecer não. Então guarda aí, tudo que falamos aí é lugar. Pertencimento, resumidamente, né, professor Jorge? Perfeito. Vamos lá. A modernização das relações econômicas e sociais faz com que praticamente todos os lugares estejam inseridos na globalização e, portanto, estes são direta ou indiretamente afetados pelo capital e pelas técnicas. Para entendermos os fenômenos globais, é preciso distinguir sua influência em outras escalas. Eita, Rogério, agora já estamos falando na escala regional, nacional e global. Quando a gente estava falando anteriormente, era regional. Exatamente. Aí a nacional, em relação ao espaço do território brasileiro, e global em relação ao mundo. Muito bem. Não é isso? Exato. E é interessante, vamos lá, avançando para a gente poder falar de escala, que essa escala é um instrumento de análise, né? Não é a escala cartográfica que a gente está falando, que a gente vai estudar lá futuramente. É a escala, o que é a escala nacional? Está relacionado à atuação dos estados nacionais ou países, como o professor Jorge falou há pouco. Rogério, lembra que eu falei da questão do telejornal? Lembro. Aí, em vez de quando aparece lá uns problemas, um BO ali, outro BO ali, lá no Maranhão aconteceu alguma coisa, em São Paulo aconteceu alguma coisa, no Rio de Janeiro, isso aí está na escala nacional. Exato. Aí agora quando a gente vê lá, aí está tendo o maior quebra-pau lá de guerra com a Ucrânia, Rússia, aí é escala global. Exato. É isso? Muito bem. Então aquela região, ainda que um pouco distante, mas está dentro do Brasil, aí a gente se acha pertencendo. Muito bem. Quando é escala global, aí já é uma coisa bem maior, bem diferente, inclusive culturas, idiomas, etc. Exato. E na geografia a gente faz análises, né? Com base nessas dinâmicas. Um determinado fato que acontece no Brasil, que tem a sua relevância a nível Rondônia. Um caso aí, como o professor falou, da guerra da Ucrânia, que é uma escala global, que também interferiu na escala nacional Brasil. Claro, interferiu em você aqui. Exato. Em mim. Exatamente. No aluno que está lá no campo, porque mexeu no bolso. Com certeza. Inclusive, por exemplo, eles precisam de materiais para plantação, né? Fertilizantes. Exato. Os insumos fertilizantes têm a ver com a Ucrânia e a Rússia, que são os maiores produtores. Muito bem. Aumentou o preço. Se aumentou o preço disso, vai aumentar também o custo da produção, que essa produção depois vai lá para a feira, vai para os supermercados que a gente vai comprar aqui na cidade. E aí vai pesar no bolso. No nosso bolso, no então, teu bolso, isso. No bolso da família, no bolso do nosso professor presencial também. Né? Beleza? No bolso do nosso diretor Gilberto também, né? Também, Gilberto não tem como correr não, o diretor aqui do estúdio. Beleza, galera? Vamos lá, analisando mais sobre escala. Escala global, o professor Jorge já falou tudo, né, professor Jorge? É isso aí. Refere-se ao globo, ao planeta. A totalidade, né? Exatamente.
E aí a gente tem, entende-se fenômenos naturais, sociais que atingem todo o planeta, como as relações econômicas, a gente falou um pouco da guerra da Ucrânia, a questão do natural, do meio ambiente, o aquecimento global, que não é responsabilidade somente da escala regional, da escala nacional, mas sim um estudo, discussão a nível aí global, né, professor Jorge? Isso, então, já que você falou em discussão, esse aquecimento global ele vai ter realmente uma discussão entre todos os países do mundo. Exatamente. Porque está envolvendo todo mundo, porque todo mundo está no globo. Exatamente. Vamos lá. E o espaço geográfico. Agora sim, mais geografia na área aí. Esse espaço geográfico, eu quero que você entenda que o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Além dos objetos naturais e humanos, as relações criadas por fluxo de pessoas, mercadorias e capitais informações contribuem aí para a construção do que chamamos de espaço geográfico. Ele é fruto, né, da interação, galera. Essa interação mediada pelas técnicas entre as sociedades humanas e a superfície terrestre. Muito bem. E espaço geográfico ele é diferente de paisagem. Muito né, bem, exatamente. Porque a paisagem, de repente, você pode pensar somente nessa paisagem natural ou aquela paisagem construída. Mas a gente viu que a questão da energia, das telecomunicações, das informações que estão presentes no mundo contribui para a construção do que chamamos de espaço geográfico. Isso, então o espaço geográfico é uma coisa bem maior. Bem maior. De uma amplitude maior do que a simples paisagem, né? Exatamente. É mais complexa, né? Mais complexo. E o papel das técnicas? O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história humana, das diversas sociedades. Dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas sociedades, que constroem segundo suas necessidades. Muito bem. Só reforçando a questão do espaço, né, professor? Isso, então a técnica com o tempo muda, né? Um dia essa imagem for retratada de uma forma, hoje ela é de outra, o veículo é outro, Exatamente. A arma é outra, a vestimenta é outra. Não é isso, Rogério? Muito bem. Então, a evolução das técnicas, tecnologias contribuíram ao longo do tempo para a formação desse complexo espaço geográfico. Exatamente. De diferentes maneiras, isso. conforme as revoluções. Isso, e a técnica de caça não é mais dessa forma, né? Muito bem, exatamente. Se existe, está em lugares bem rudimentares, né? Muito bem. Há 5.000 anos, sociedades já construíam vilas, cidades, navegavam e erguiam barreiras para controlar a vazão dos rios. De acordo com as suas técnicas lá, por exemplo, né? Lá no Rio Nilo, na região da Mesopotâmia, lá também no Tigres e Eufrates, já desenvolvia essa questão da agricultura com os sedimentos dos rios a partir da observação. Isso. Então, técnicas aí antigas pra caramba, mas que foram desenvolvidas aí para sobrevivência, né, e para a adaptação da sociedade dentro desse meio geográfico. Isso, e ainda nesse tema aqui, Rogério, ainda pode falar, a gente não tem o registro, mas está falando de quê? De paisagem artificial. Exatamente. Não é isso? Que era construída pelo homem. Isso, pelo homem. Não tem imagem porque não tinha máquina fotográfica na época, né? Muito bem. Mas já existia, galera. Já existia. Então, as técnicas, galera, acompanham o percurso da humanidade. Exemplo, a agricultura e a domesticação de animais. 10.000 anos atrás, a galera já começou a fazer todo esse processo aí de domesticação dos animais. A gente sabe que a agricultura ela a partir do momento que o homem tornou-se sedentário, né? Realmente começou esse desenvolvimento bem maior da agricultura. Quando ele era nômade, não, ele procurava o alimento um lugar no outro, mas aí a gente já tem esse surgimento do processo da agricultura, da domesticação, mais de 10.000 anos atrás. Beleza. E essa imagem aí, Rogério, o que quer dizer? Tá? O animal aí, ó. É o animal. A domesticação. É, domesticação. Mas dragão não existe. Vamos deixar claro para o aluno, para ele. Ai, professor, existia dragão. Não, né? Isso aí só está na mitologia, né? Isso é apenas só para botar uma figurinha aqui bacana para saber, a gente entender que o homem domesticou os animais. Para animal. Exatamente, há milhares de anos atrás. Vamos lá. As revoluções tecnológicas. As principais transformações técnicas
pelas quais passou a humanidade, vieram com a Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, grandes transformações, porque aí a gente tem a introdução de máquinas no processo produtivo. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente traz aqui não para aprofundar nessa aula, mas a gente tem 3 fases de Revolução Industrial. A primeira é que surgiu lá na Inglaterra, no século XVIII, que tinha como principal fonte de energia o carvão mineral. A principal inovação da época foi a máquina a vapor. Temos aqui a segunda Revolução Industrial, que ela já vai iniciar lá na metade do século XIX, que essa revolução, ela agora acontece não somente lá na Inglaterra, mas em diferentes partes do mundo, como os Estados Unidos e até mesmo o Japão, com a questão aí da indústria automobilística e a fonte de energia, que é a principal fonte da atualidade, o petróleo. Que continua sendo, né? Continua Desde sendo. a segunda revolução. Exatamente. E a terceira, aí a gente já vem para o nosso tempo moderno. Aí tem a internet, as telecomunicações, as comunicações, os computadores. Exato. É isso? E as diversas tecnologias de informação, que são praticamente infinitas, Rogério. Metade do século XX para cá, nós temos a terceira Revolução Industrial. Rogério, vale ressaltar que a gente está dando uma pincelada para o aluno. Isso aqui vai ser visto e aprofundado. Muito bem. De uma forma mais adequada para você entender cada fase dessa aqui, o que isso representou para a humanidade. Não apenas na geografia, mas na história, na sociologia. Oh, com certeza. Vamos lá. Com as revoluções, a organização social da produção ganhou intensidade suficiente para modificar radicalmente toda a superfície do planeta Terra. Claro que vai mudar, Rogério. Com certeza. Agora a gente está tirando fontes de energia, a gente está tirando mais matéria-prima, como nunca se tinha visto na humanidade. Foi assim desde a primeira revolução e é até hoje. Exatamente. O que a gente passa por aí ver de lixo, né, que é o resultado desse nosso consumo, né, dessas técnicas, dessas tecnologias, desses objetos, não está no gibi. O fator preponderante para essas alterações é a substituição das energias humana e animal pela energia mecânica nos processos produtivos. E essa energia mecânica requer uma outra energia, que pode ser uma fonte de energia elétrica, uma fonte de energia de petróleo, óleo diesel, etc. Tudo isso a partir da primeira fase da Revolução Industrial. Então a gente teve na primeira o uso do carvão, do petróleo, na segunda Revolução Industrial, a energia nuclear, acabou potencializando a capacidade de produção de bens industriais e promover uma alteração nos meios de transportes a nível mundial e também na circulação de mercadorias que acabaram chegando mais rápidos em diferentes partes do mundo. Beleza, e o sistema produtivo da era técnico-científica e informacional caracteriza-se pelo uso intensivo do conhecimento que confere valor aos bens dessa nova organização de produção. As empresas que mais cresceram entre o final do século XX e o início do século XXI, foram as que mais investiram em pesquisa e tecnologia. A mão de obra dessas organizações é constituída por trabalhadores com densa formação educacional e técnica, ou seja, iniciou com muito trabalho braçal e hoje o que tem muito valor é o trabalho intelectual. Exatamente. Pessoas com alta qualificação, né, Rogério? Muito bem, professor. Então a gente tem aí um mundo por volta de 200 anos antes de Cristo, um mundo completamente diferente do presente, onde a gente observa, né, a ocupação nessa parte aqui, mas na região entre África e Europa, a Ásia e o nosso mundo aqui, vamos colocar a porção mais no oeste, quase sem qualquer ocupação há 200 anos antes de Cristo, né, professor Jorge? Uhum. É só para o aluno compreender as transformações do nosso planeta. E aí a gente tem aqui um mundo já lá no século XV, século XVI, no período das grandes navegações. Que era a alta tecnologia da época. Exatamente. Não é isso? Muito bem. E aí, olha só, isso aqui era o fluxo comercial. Muito bem. E olha como é que é hoje o fluxo. Fibra ótica, meus queridos. Fibra ótica interligando o mundo. Antigamente as pessoas tinham que sair de um lugar para o outro fisicamente. E eram meses, às vezes, de viagem, ida e volta. Exatamente. Hoje você
através de cliques do seu celular, do seu computador, do seu smartphone, etc., você manda informações para qualquer lugar do mundo. Isso Ou mesmo. seja, o mundo que era muito grande por falta de tecnologia, praticamente está pequeno, justamente pelo esse nível tecnológico que a gente vive. Não é isso? Exato. Isso são assuntos para outras aulas, né? Exatamente, galera. Então é isso, nosso primeiro encontro. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa revisão. Valeu, tchau! Tchau!